podcast. Eu era apresentador de dois podcasts, um da Digital House e outro de É? RPG. Pô, que legal, cara. Eu sou arroz de festa desses negócios, cara. Pode me Eu botar. tenho um projetinho de podcast também que tá embrionário ainda, ainda não saiu muito. A gente gravou 3 episódios, eu e um cara do meu trabalho, né? Só que nós dois somos dois enrolões, então a gente tá tentando pegar o ritmo ainda, de gravar uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, então estamos vendo o que fica legal pra gente. Mas seria um podcast de falar de coisa aleatória, assim, a gente Ah, pra poderia. falar de coisa aleatória, cara, faz um setup de automação e grava todo dia. Setup de automação, como assim? É, tipo, o pessoal faz isso na gringa, né? Aquele negócio de vídeo a day lá, um VAD, né? Que eles falam do VAD, que é o vídeo a day. Sei. Você monta uma automaçãozinha no Zapier e captura, já edita automático passando os filtros e já sobe automático na plataforma. É só o trampo de você sentar com ele e Não, trocar ideia. eu não sei como é que funciona isso não. Você falou Vou mandar o link Zapier? do Zapier, cara. É muito fácil de fazer, bicho. Manda, faz esse favor aí. E outra coisa, se você não conhece o Zapier, se você é desses autodidata que nem eu, mano, o Zapier vai adiantar muito. Não tem só o Zapier, né? Tem várias ferramentas de automação que são muito fodas. Aham. Mas de todas, o Zapier é o mais amplo, assim. Ele conecta uma coisa com a outra, assim. Tem o If This Then That também, que é bem legal, que dá pra usar pra If This Then That, que é bem famoso. Que é pra você fazer automação de casa, automação de software. Esse aqui, ó, também é bem bom de usar. Aí você consegue fazer umas coisas. Aqui em casa eu tenho umas automaçõezinhas da minha casa com o meu celular, do meu celular com o meu carro. Eu tenho umas maluquices aqui que eu fico brincando de automação em casa. Ah, tá. Esse aqui é mais automação mecânica mesmo. É, você interliga uma coisa com a outra, né? Então, por exemplo, aqui em casa, quando eu tô chegando em casa, ele de conectar na internet do meu, quando o meu celular conecta na internet de casa, Uhum. ele já melhora o sinal de internet, ele liga o modem, né, com o formato de internet um pouco mais pesado, e tira os eletrodomésticos do stand-up, assim, né, daquele setup deles. Eles entram no modo de funcionamento mesmo, para economizar energia. Sei. Então, quando eu fiz esse setup em casa, demorou um pouquinho, eu tive que fazer umas 20 ou 30 automações aqui, É tipo o mas pessoal a que gente fala reduziu a assim. conta de luz, por exemplo, em 30%. Ah, legal, legal. É tipo aquele pessoal que fala assim, quando eu estiver chegando em casa, você já liga o ar-condicionado para ele já começar a dar uma climatizar o ambiente. E Isso, quando eu isso. estiver me afastando de casa, você desliga o automático, desliga o ar-condicionado e desliga todos os outros aparelhos É do isso aí. celular também, É isso aí. pra não ficar nem no stand-by, né? Você vai ver quando a gente for andar de carro junto, Aham. quando tô chegando perto do carro, o carro já liga. Ah, olha só. Ele liga sozinho. E aí eu entro no carro e tal, o ar-condicionado tá ligado já, o carro já tá funcionando. Agora que E, o carro novo que eu comprei tem aquele esquema de automação tem central de mídia, né? Ele tem um computador de bordo. certo. Aí eu tô hackeando o carro inteiro, mano. Tô mexendo umas paradas nele. Eu brinco que ele vai virar super máquina. Não, é interessante, cara, porque acho que o meu carro eu não vou conseguir fazer isso, mas eu ando pensando em trocar a central de mídia dele, de repente eu vou dar uma. Antes de eu trocar, eu vou dar essa pesquisada aí pra ver se. É legal você pegar uma central de mídia mais moderna assim, porque ela já conversa com as plataformas de Android mais novas, com aquele chip da Apple que é padrão Intel, sabe? Do M1. Legal, aham. Pô, legal, legal, já, tá vendo? Já, por isso que eu falo, a gente vai falando de umas coisas aleatórias e sai assunto interessante. Ó, pra gente começar, eu vou te apresentar aqui os, o alfabeto japonês. Legal. Você tá falando sobre hiragana e katakana? Vamos falar sobre isso. Projetos, japonês, auras, japonês. O que você acha mais legal eu ter? Tipo, um Miro funciona? Tem um Miro para aprender japonês? Miro? Eu não conheço É, esse. um mural digital ou um caderno é melhor? Então, isso aí depende muito da pessoa, cara. Eu vou te falar que eu sou um cara muito preguiçoso. Então, eu passei praticamente todo o meu curso, eu não fazia lição de casa. Eu não fazia nada, mas eu estudava porque eu tinha preguiça de pegar o caderno e ficar escrevendo.
Mas eu estudava muito de outras formas, então eu sempre ouvi muito podcast, eu sempre escutei muita música, pegava, joga no Spotify, você bota a música lá em japonês e ele já te dá a legenda não, a letra da música, né? A letra. Escrita ali, eu não, acho que hoje em dia tá bem, eu ia falar que não é 100% não, mas é bem assim, uns 90%, cara. Muita música você consegue ver a letra ali. Ou se você não conseguir ver ali, você já joga no Google rapidinho, tal música lyrics e sai lá a letra. Ou Legal. em Romaji ou em japonês mesmo, com kanji, o caramba. E então eu sempre estudei muito dessa forma. E uma outra forma que eu usava para estudar é aqueles aplicativos de repetição. Mas aplicativo de repetição eu sempre usei muito ele para passar em prova. Eu não uso ele para estudo comum. O pessoal Sim. gosta de usar ele, que é como se fossem uns cardzinhos que você vai passando e vai vendo. Flashcard, né? É, flashcard. Tem o Anki, eu acho que é o mais famoso disso. Só que eu acho, eu tenho um certo problema com usar flashcard, porque é ele que determina pra mim qual que é o ritmo que eu tenho que rever as palavras, e às vezes eu não quero ir naquele ritmo, eu quero insistir numa palavra para decorar ela mais rápido e insistir menos em outras. Porque, sei lá, apesar que sou eu que tenho que criar, mas enfim, eu eu senti que aquilo ali é melhor para memória de curto prazo. Então, por exemplo, eu tenho uma prova daqui 2 semanas. Eu pego, jogo uma lista lá de 50 kanjis, 50 palavras e começo a estudar. Pá, tá, 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 tá. Vou lá na prova e consigo passar. Passou 2 semanas e eu já esqueci de novo aquilo. Porque você tem que ter uma constância daquele conhecimento. Você tem que É. usar ele de uma maneira um pouquinho mais prática para ele fixar melhor na sua cabeça. Você vai perceber que eu sou bem slow learner, assim, eu demoro muito para aprender, muito. Demora, tipo, sei lá, o triplo do tempo que uma pessoa demora para aprender um negócio. Não, mas sem problema. Né? Cada Mas um tem depois seu que eu ritmo. aprender, bicho, Aham. eu ensino tranquilamente, eu invento jeitos de misturar, eu remixo, aí já era. Mas é isso, cada um tem seu ritmo e daí é isso. Não adianta você aprender tudo muito correndo e daqui a pouco você esquece. É, Então eu eu sou. prefiro, eu prefiro Você vai seguir notar que eu vou te uma pedir base. 1000 vezes para repetir, eu vou confundir. Isso é um pouco dos traços de dislexia também. Eu vou confundir uma coisa com a outra, eu vou perguntar várias vezes a mesma coisa e tal, mas a hora que eu pegar o negócio, puta, você não vai me escutar falando mais aquilo errado nenhuma vez, assim. Tá? Não, mas problema zero, zero problemas, cara. É exatamente por isso que é o legal de estar tendo aula eu e você. A gente vai no nosso ritmo aqui. Você falou repete, a gente repete. 20 vezes ali. Uma coisa, isso também é um problema que eu tinha no curso, porque você faz o curso com 10 pessoas, 15 pessoas, né? E aí você vai meio que na média do ritmo das pessoas, você não tem o seu próprio ritmo. Então tinha É. coisa que eu demorei muito pra entender, e todo mundo já tava entendendo, e você fica assim, tá, tá todo mundo entendendo, então beleza, não vou perguntar, não vou falar nada, É. e vai indo. Aí, então, por isso que eu tive que criar mecanismos de eu mesmo ir tirando umas dúvidas por fora, pra poder acompanhar. Idioma não tem jeito, cara. Idioma tem que ser professor particular, cara. É, Idioma normalmente é professor particular, ou você vai pro lugar e vai viver lá um tempo, ou é professor particular. e eu acho que viver lá também é meio complicado, assim, porque mesmo vivendo lá, se você não estudar nada, você não aprende. É meio Tem muito difícil. inglês, né? Porque você usa muito inglês, você usa muito português às vezes. Você passa muito mais tempo sozinho, pensando sozinho, do que pensando na língua. Então, uma palavrinha que você entendeu, você não sabe se você entendeu direito, né? Você não vai saber, por exemplo, se a pessoa chegar lá e falar o raio, aí você vai ficar assim, tá, o raio. Aí você vai provavelmente pensar o raio. Você não vai pensar no raio como o japonês escreve o raio. Entendeu? Então, se você não tiver um estudo junto com a vivência no outro país, eu acho que mesmo assim você não aprende. É, você tem razão. Porque isso foi uma conclusão que eu cheguei por causa de bastante. Você sabe que bastante no Japão tem muito brasileiro, né? E eu tive, quando eu fiz curso, tinha amigo meu que tinha, o pai dele estava lá há 15 anos e não falava japonês. Tem gente que passa lá 7 anos, 10 anos e não fala japonês. Aí você fala, Caramba, meu. por que que essa pessoa não fala japonês? Porque lá o Japão está muito adaptado para viver brasileiro lá. Já tem várias pequenas comunidades onde
Você vive com um vizinho brasileiro. Você vai no mercado, tem um mercado que tem um brasileiro lá vendendo. Você vai comer, você vai no mercado comprar comida. Às vezes é um japonês, mas você só pega o negócio, dá na mão dele, dá o dinheiro e acabou. Não tem. Você não é obrigado a falar japonês, de verdade. Sim. E quando você vai pra É tão empresa, acessível que mesmo sem o idioma você vive por anos lá, você né? vive por anos. E quando você vai pra empresa, as empresas já sabem que você é brasileiro, já sabem que você é chinês, filipino, eles têm um tradutor lá dentro. Sim. Então você chega lá e tem que negociar, sei lá, salário, o tradutor te ajuda. Você vai no médico lá, que você tá doente, o tradutor vai junto. Né? Até se alguém morrer, o tradutor vai junto com você. Que legal. Então, se você não fizer um plano de estudo de verdade, você não vai aprender a língua, provavelmente. Ah, e principalmente o japonês, chinês, essas línguas do leste asiático, que são, assim, 3.000% diferente do português, sabe? Se você for para um país latino aqui, provavelmente você vai aprender um pouco de espanhol. Se você for para os Estados Unidos, talvez você vai aprender inglês. Mas talvez você vai aprender inglês errado ainda, porque eles falam pensando em língua normativa, né, em gramática normativa, a gente fala português muito errado, porque a Sim. gente erra muitas regras de português. O que não tem problema nenhum, porque a gente está se comunicando, né? E tem uma frase que eu ouvi, eu gosto de dizer assim: nativo não fala a própria língua errado. Então, por mais que a gente não fale o português gramaticalmente correto, o português normativo, a gente está falando português, a gente está falando português brasileiro corretamente. Mas você não vai conseguir, se você não fizer um estudo de português, você não consegue pegar uma prova de proficiência e passar. Você não E é o que você consegue falou, né? O fazer meu faculdade. objetivo, inclusive, é pensar em outro idioma, né? O meu objetivo, pro que eu quero, é justamente isso. Eu preciso virar essa chave, né? Que eu de Sim. não tá pensando em português, tá pensando em outro idioma. Então, e aí a gente não consegue, é difícil. Então, esse negócio de ir para outro país, ele é bom, mas com um pouco de cuidado, assim. Sim, você tem razão. Você Vou tem que até ter parar de falar uma isso. base ali para você poder aproveitar aquilo ali e aquilo ali realmente te render, né? Porque é que nem. Talvez eu precise descer para pegar o almoço, tá? Você me espera um minutinho? Claro, claro. É Mas que não é exatamente nem. agora, não. O pessoal vai chamar pelo interfone aqui. É que nem se você for ver o imigrante mexicano que vai para os Estados Unidos e ele não consegue falar inglês às vezes. Porque ele vai lá e ele vai lá pro Novo México e ele começa a ficar só com outras pessoas que também vieram do México e vive na bolha ali. Aí você consegue um trabalho, você vai lá, o cara te paga, você volta pra casa, aí fica só na rotina. Então você tem que fazer mesmo estando no outro país, você tem que fazer um esforço pra sair daquela bolinha do cômodo, sabe? É. E no Japão eu acho que é legal fazer isso, porque se você começar a aprender japonês, os próprios japoneses eles vão ficar muito empolgados de te ajudar a aprender. Eles gostam muito quando chega gringo lá e tenta aprender a língua. Eles não gostam muito quando chega gringo lá e vive no país deles. Se for lá pra viver assim, pra falar assim, não, eu vou me mudar aqui, vou começar a procurar emprego e tal, tem uma certa resistência ali, né? Tem uma galera que não gosta. Mas se você for lá e, sei lá, pra estudar só, pra tirar férias, estudar 1 ano, 2 anos e voltar, eles vão amar falar com você. Eles Tranquilo, né? adoram falar com um estrangeiro. Não, só não venha morar no meu país. O resto você pode fazer o que você quiser. Só não vem roubar meus empregos aqui. É, O resto. não venha morar no meu país. O resto tá beleza. Mas vamos lá. Só pra gente conseguir aproveitar um pouquinho dessa nossa primeira aula. Inclusive, a gente conversou umas coisas bem legais aqui. Eu já tô até pensando de fazer aquele corte que eu te falei. Legal. Se eu tomar vergonha na cara e fizer, eu te aviso. Tá bom, combinado. O meu pode subir, não tem problema nenhum, bicho. Ó, vamos lá. Eu vou trocar você de monitor, mas é pra eu enxergar um pouco maior, tá? Você vai estar numa outra. Eu vou estar olhando pro outro lado, mas eu tô te vendo aqui. Tranquilo. Eu também tô com dois monitores aqui. Eu tô falando com você, mas a gravação tá num outro aqui.
japonês de otaku. Esse foi um nome que eu pensei pra ser um pouco impactante, pra ver se atrai a galera na Muito curiosidade. bom, mano. Então vamos lá. Vou te contar um pouquinho da história do Japão. A gente vai falar de Japão de 2.000 anos atrás, mais ou menos, 1.500 anos atrás. O Japão, ele não tinha um sistema de escrita próprio, tá? Os japoneses, eles já tinham a língua japonesa, eles já se comunicavam, mas eles, pelo que eu estudei, eles não tinham um sistema de escrita totalmente desenvolvido. Eu acho que de repente eles estavam tentando, estavam no caminho de inventar alguma coisa ali, mas não era uma coisa estruturada igual tem hoje. Como é que o Japão começou a criar o sistema de escrita deles? Quando eles tiveram contato com os chineses. Os chineses Hum, já tinham um sistema de escrita, eles já tinham uma coisa bem robusta criada lá e já era amplamente utilizado. Então, o Japão, quando ele começou esse contato com a China, ele percebeu isso e ele começou a ter esse intercâmbio cultural, né? Começaram a ter alguns é, estudiosos japoneses que foram para a China para aprender as coisas lá e voltar. Teve gente da China que foi para o Japão também e voltava, então eles começaram a ter essa troca. Os chineses começaram a levar alguns escritos para o Japão, e os japoneses começaram a dar a engatinhar ali, a raspar a superfície do que era a escrita chinesa. E só que os chineses, eles escrevem com o Hanzi, que é o ideograma deles. Eles não têm essa escrita simplificada, que é o hiragana e katakana. Então, como é que os japoneses fizeram? Eles começaram a fazer correlações entre as coisas. Porque o japonês já falava japonês, é a mesma coisa, a gente já fala português aqui. Aí, só que imagina que a gente não tem um sistema de escrita. E aí chega um sistema de escrita externo, igual chegou o português mesmo, vamos dizer que a gente voltou lá em 1500 e a gente só falava as línguas indígenas e chegaram os portugueses e começaram e trouxeram uma língua e uma escrita e toda uma cultura. O que é o mais normal de acontecer? Você vai fazendo correlações. Você vai falando, ó, isso aqui que eu tenho aqui é a mesma coisa que isso aqui que você tem aí. Então tá bom. Como é que eu chamo aqui? Ah, eu chamo de telefone. Vamos lá. Chamo de telefone. Como é que você chama? Ah, você chama de teléfono. Ah, então tá bom. Então a gente. A palavra, inclusive, é parecida. Tá bom, vamos fazer aqui uma correlação. Quando eu pegar essa coisa aqui, você vai falar teléfono, eu vou falar telefone e a gente está falando da mesma coisa. Mas tem coisas que são completamente diferentes. Então, sei lá, eu vou pegar isso aqui. Eu tenho um caderno. Eu chamo de caderno. E você, como é que você chama? Você chama de note. Ah, você chama de note? Por que você chama de note? Ah, porque eu faço anotações. Ah, então tá bom. Então, quando a gente pegar um caderno na mão, quando você chamar de note, eu sei que você está falando de um caderno. Então, eles começaram a fazer essas correlações. É, o que que isso tem a ver com a escrita japonesa? Tem a ver com as palavras mesmo. O Japão, ele já tinha palavra para as coisas. O Google tá falando que vai derrubar a gente. O quer Japão já. pular pra sala pra mim? Eu tenho aquele Google, o profissional. Se você quiser, a gente pula pra uma sala pro meu link. Não, pode ser. Só. Vamos dar 5 minutos e a gente Vou vai pra lá aproveitar então. que eu acho que vai ser o tempo de eu ir buscar a comida. Pode ser então, beleza. Não, mas vamos indo. Essa hora que tocar o interfone aqui, a gente pula pra lá. Tá. Por que que eu tô tentando entrar nesse assunto? Porque o Japão já tinha palavras para as coisas. Por exemplo, no japonês a gente chama montanha de Yama. E no chinês eles chamam a montanha de Zan. E aí então eles começaram a fazer essa correlação, né? Eles pegaram como é que o chinês escrevia, qual que era o ideograma em chinês para montanha, e falaram: ah, tá bom, você tá falando esse ideograma aqui é o que você usa para dizer montanha. Quando você está falando sobre montanha, você escreve dessa forma. E você fala Zan, mas eu falo Yama. Então tá bom. Então quando eu ver esse ideograma aqui, eu vou ler Yama e você vai ler Zan e a gente vai estar falando da mesma coisa. Então eles começaram a fazer esse pareamento Olha das lá, coisas. deu. A gente volta no outro link? Tá bom, beleza. Peraí.
Ai, vou aproveitar.
E aí, E aí, Sensei? o engraçado é que eu uso. Normalmente eu uso um outro link pra entrar no Google e ele nunca mais tinha me falado que vai derrubar. Já passei 1 hora e meia desde ele lá e não falou. Agora, do nada, esse aqui resolveu que. Não, você não. Não quero você aqui. O Google não tá ajudando a gente hoje, né? Não tá, cara. Mas tava falando dos idiomas, explicando que a da construção da língua japonesa. Isso, então. É, deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui. Mas basicamente o que eles fizeram? Eles começaram a fazer essas correlações entre o que eles já falavam e o que os chineses falavam. E eles começaram a fazer essas correlações na língua e na escrita, tá? Então, deixa eu ver aqui. Se importa o documento quando a gente tem aula ou não? Não, claro que não. Que eu tô realmente aproveitando o meu tempo de almoço. Sim, sim, eu também. Daqui a pouco eu vou botar a marmita ali no micro-ondas pra esquentar. Hoje eu não consegui nem cozinhar. Acho que eu tenho um vídeo aqui que eu vou te mostrar rapidinho só pra você. Só pra servir de exemplo disso que eu tô falando. Nossa, faz muito tempo que eu postei isso, eu nem sei se eu vou achar agora. Ah, achei. 漢字 Você tá. Não tá vendo minha tela, né? Peraí. Tá vendo agora? Tô. いえ、Tá 音 ouvindo 読み também? と Tá ouvindo? 訓読みの違いは漢字にはなぜ2種類の読み方があ Tem que transmitir o áudio da tela. Eu acho que tem que ser pela aba, né? É, então, peraí que eu transmiti errado. Na verdade tinha que ser por. Aqui, acho que agora vai. Acho que é só na aba que ele deixa. るのですか Agora sim. Então, peraí, deixa eu voltar. Ó, isso aqui é de uma série que tem no YouTube inteiro. Essa série é muito boa. Ela chama Nihonjin no Shiranai Nihongo. Nihongo que nem os japoneses sabem. Então, na verdade, é uma série que tem essa professora aqui que ela tá dando aula de japonês para uma classe de estrangeiros. E aí eles ficam com várias dúvidas muito doidas lá, tipo, da língua japonesa, que para eles é uma coisa super natural e ela não sabe explicar, porque ela é uma professora de japonês iniciante. Entendeu? Tem muita coisa que para ela é natural, ela fala, não, por que vocês estão perguntando isso? E aí ela tá aprendendo ela tem que ensinar as diferenças de cultura para as pessoas também, para eles poderem entender melhor a escrita japonesa e o jeito deles de pensar. Aí esse cara que pergunta por que o kanji tem vários tipos de leitura. Por que o kanji tem várias leituras? E ela vai contar essa história de como o kanji veio da China. いえ、音読みと訓読みの違いは漢字にはなぜ2種類の読み方があるのですかそれはね、
珍しく予習してきたの？珍しくって言うな。日本にまだ文字がなかった大昔にね、物の名前は全て丸暗記してたの。だけどさ、人には限界ってものがあるでしょ。だから中国の漢字を習い始めてね。日本ではあれを山と呼んでるんだけど、中国の漢字ってどうやって書くの？知らん。へえ。じゃあこの字の読み方、山と山にするよ。Então, ele tá falando isso aqui, ó. Esse cara aqui é um japonês, esse cara aqui tá representando um chinês. Aí ele falou, ó, aqui no Japão a gente chama aquilo ali de Yama. Como é que você escreve, qual que é a escrita disso em chinês? Aí o cara escreveu aqui, ó, falou, é assim, e a gente lê Shan. Aí ele falou, ah, muito bom. Então eu vou ler isso daqui, Yama e San. Eu vou ler do jeito que eu leio. Quando eu ver isso aqui escrito, eu vou ler do jeito que eu leio, que é Yama, e do jeito que você lê, que é San. Entendeu? Então ele adaptou para falar, não, eu vou ler das duas formas, então, um único desenho eu vou ler das duas formas. Caraca, agora eu entendi. Então era para eu poder falar com eles sobre aquilo. É tipo como se a mesma coisa tivesse dois nomes para eles. Isso. Mesma coisa se tivesse dois nomes. Aí a gente tem, no japonês, a gente tem o kunyomi e o onyomi. O kunyomi é a leitura por significado. Então, o kunyomi é normalmente como os japoneses chamavam aquela coisa. E o onyomi é a leitura por som. Então, é normalmente como os chineses chamavam aquela coisa. Caramba, que legal. Aí, beleza. Então, o que isso aqui tem a ver com hiragana e katakana? Mesmo olhando esse kanji, às vezes eles não lembravam qual que era a leitura chinesa daquilo ali, qual que era a leitura, qual que deveria ser a leitura japonesa e chinesa daquilo. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer pequenas anotações do lado, como se fosse isso aqui, ó. Tá vendo que tá aqui Yama do lado? Eles Uhum. faziam pequenas anotações do lado para saber qual que era a leitura que aquele kanji devia ser. Como é que eles faziam essas anotações? Eles pegavam outros kanjis que tinham aquele som que ele devia pronunciar e escrevia ali do lado pequenininho. Então, por exemplo, se eu não sei como é que falava Yama, eu ia pegar um outro kanji com o som de Ya e um outro kanji com o som de Ma e escrever pequenininho do lado. Para ter essa leitura, essa colinha, essa leitura auxiliar aqui. Como se Até fosse uma legenda mesmo, né? como se fosse uma legenda, exatamente. E só que quando você vai escrevendo isso pequenininho, várias vezes, várias vezes, várias vezes, aquele kanji ali, ele vai ficando meio torto. Ele vai perdendo um pouquinho ele vai perdendo um pouquinho da escrita, você vai escrevendo ele com uns traçamentos, você escreve meio correndo, ele vai ficando meio esquisito. Então ele acabou virando o katakana. Ele acabou virando o hiragana e katakana. O, Essa hiragana e katakana eles nasceram de outros kanjis, dessa prática de ter uma escrita com a leitura auxiliar do lado. E quem criou hiragana e katakana? Pela história, diz que quem criou o katakana foram os monges japoneses, porque lá no Japão de 1500 anos atrás, 1200 anos atrás, quem podia estudar? Eram os monges, eram os nobres, era a galera que tinha dinheiro. Era o imperador, era Tô os, retirando. os generais de exército, era a galera burguesa. Era a galera burguesa do Japão. A mesma coisa que aconteceu com o resto do mundo todo, né? A cultura, a educação, ela começou como uma coisa elitizada. E depois ela foi se difundindo para ser popular, para todo mundo ter acesso. Então quem estava fazendo os estudos das escritas chinesas na época eram os monges japoneses. E aí eles começaram a fazer esse processo da escrita auxiliar ali e eles criaram o katakana. Junto com isso, em segredo, quem estava estudando também? As mulheres japonesas. As mulheres da corte japonesa também estudavam. Só que elas não podiam estudar, porque mulher não era autorizada a estudar naquela época. Então elas estudavam em segredo. Mas aí elas foram também fazendo o mesmo processo
de fazer a leitura auxiliar e elas criaram o hiragana. E se a gente for ver aqui, É um katakana dos monges e o hiragana das mulheres. isso. Cadê? Sumiu? Aqui. Então, se a gente for ver aqui, não sei se dá pra você ver nessa imagem, porque ela tá talvez um pouco pequena. Deixa eu ver se eu passo por um lado aqui. Se você for ver aqui, o katakana, ele é composto de traços mais firmes, uma coisa mais seca, assim, traços retos, sem muita curvatura, sem nada. E enquanto o hiragana, ele já é um pouco mais curvo, ele já é um pouco mais delgado, as linhas fazem voltas. E isso representa um pouco também o jeito que as pessoas pensavam naquela época, que o monge, ele é um cara muito mais extremo no modo de pensar. Às vezes eles são monges que estudaram artes marciais, eles são monges que são religiosos, então as regras dos monges são muito mais rígidas. É isso ou não é? Isso acabou refletindo um pouco na maneira de escrever. E as mulheres, elas já eram um pouco mais maleáveis no modo de pensar e na escrita também. Então isso de certa forma acabou refletindo. E aí as mulheres acabaram meio que originando o hiragana e os homens acabaram originando o katakana. Caraca, que curioso, mano. Essa história é muito, muito da hora. Essa história é É muito da muito hora. boa. É. E isso é muito legal. Eu gosto de ensinar isso porque a gente não aprende isso no curso. Nos cursos. A gente só vai direto pro. Ó, esse aqui é o katakana, esse aqui é o hiragana, pronto, se vira. Nossa, é um jeito maravilhoso de lembrar, nunca mais eu vou esquecer. Eu acho, meu, ótimo essa história. É ótimo. E aí o que acontece? Essas duas tabelas aqui, a gente chama elas de Goju-on. Goju quer dizer 50 e On é som. Então elas representam os 50 sons que existem na língua chinesa, ó, na língua japonesa. Mas se a gente for contar aqui, a gente vê que não tem 50 sons aqui, não tem 50 símbolos aqui, 50 hiraganas, porque alguns deles caíram em desuso. Então a gente tem aqui atrás, tem 3 deles que não existem mais, 3 aqui na coluna do W e 2 aqui na coluna do Y. Mas aí em compensação a gente tem esse som aqui, o Então a gente tem 46 sons, na verdade. Mas ela continua se chamando 50 sons, ela continua com o nome antigo dela. E a outra coisa é que entre a tabela do hiragana e a tabela do katakana, os sons são exatamente os mesmos, tá? A forma de escrever muda, a forma de uso muda. Em algumas situações eu vou usar hiragana, em algumas situações eu vou usar katakana, mas os sons são os mesmos, tá? Com esses 46 símbolos aqui, você consegue representar todos os sons da língua japonesa. Em alguns casos, tem algumas exceções aqui, porque em alguns casos você vai ter que fazer uma combinação de 2 deles para poder sair a pronúncia de uma palavra, ou prolongar o som, alguma coisa do tipo, mas de maneira geral é isso. Esses 46 sons representam qualquer som da língua japonesa, tá? Caraca, finalmente eu entendi esse negócio. Que bom. Que bom. Eu achei que era uma vida que eu tentei ler. Cara, eu tentei ler umas 20 vezes no Duolingo isso. E me fazia o menor sentido pra mim. Eu falei, por que os caras têm milhares de jeitos de escrever? Agora faz sentido. É por isso. É porque originalmente não existia escrita no japonês, escrita no Japão. E aí, E demorou então, porque fazem só 2.000 anos que eles escrevem. faz mais ou menos 2000 anos. Eu acho que se a gente for ver, deixa eu ver se eu acho no Google isso fácil, mas é por aí, 1500, 1600 anos que eles adotaram o kanji. Inclusive, se você for ver, em chinês eles chamam de Hanzi, em japonês eles chamam de kanji. Porque eles também foram adaptando também as palavras, né? Porque é a mesma coisa quando a gente fala em português, a gente não consegue falar 100% das palavras estrangeiras corretamente. A gente faz muita adaptação. Esses dias eu estava comentando com outro aluno, se você for pensar, abajur é uma palavra que veio do francês. A gente não fala do jeito que os franceses falam.
que eu acho que é abajur. Abajur. A gente não fala, a gente fala abajur, Abajur. porque a gente adaptou, né? Quando a gente, os americanos, eles gostam muito de fazer piada quando a gente fala inglês, que a gente fala, eles falam hot dog e a gente fala hot dog. Então a gente adapta pro jeito, a gente puxa para nossa pronúncia brasileira, né, Uhum. as palavras. Por exemplo, tem também saiu uns negócios no TikTok aí que a gente chama a loja de Leroy Merlin, mas o nome dela em francês é Leroy Merlin. A gente fala, eu nem sei, vou dar um exemplo aqui. A gente fala Volkswagen e a gente deveria falar Volkswagen, que é a pronúncia alemã do negócio. A gente adapta. Então, os japoneses também adaptaram. Eles não conseguiam pronunciar Hanzi. Então, eles começaram o Hanzi, 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 Kanji, Kanji e ficou Kanji. Que nem é exatamente Kanji. Eles têm. Eu já tô falando com sotaque de brasileiro. Kanji. Que não tem isso, né? Eles têm o dos da China e a gente tem o do Brasil. Seria kanji, que a pronúncia em japonês, ela obedece uns tempos de, ela obedece tempo de fala. A gente tende a botar tudo junto, mas o japonês ele separa isso. Eu já tô te jogando um monte de conteúdo de uma vez só, mas é uma coisa interessante pra gente começar a ter uma base aí. Eu vou abrir aqui um arquivo do Word. Nossa, eu já adorei essa história do kanji, do hiragana e do katakana. Já tô me sentindo aprendendo. Pô, que bom. Mas é por isso que eu falo, eu gosto de dar ferramenta para a pessoa realmente dominar a língua. Você não vai depender de mim para aprender japonês daqui a pouco. Eu vou te ensinar a base e você vai começar a ir por conta, o máximo possível. Ó, em japonês, vou escrever aqui assim, kanji. Como é que a gente fala isso em português? A gente fala kanji, certo? A gente separa Uhum. isso em duas sílabas. Em japonês, isso aqui é separado em três. Em três sílabas. Vamos dizer assim, três sílabas. Porque se você for ver, vou escrever aqui embaixo, K, ji. Opa, kanji. É assim que ficaria escrito em hiragana. Kanji. E cada um desses aqui representa um som. E esse som ele tem que ter um tempo para ser pronunciado. No nosso caso, a gente junta tudo e pronuncia a sílaba de uma vez só. Então, por isso que a gente fala kanji. Mas em japonês a gente deveria falar kanji. O ele vai ter seu próprio tempo. Ele vai ser kanji. A gente tem essa tendência a juntar as sílabas. E quando a gente está aprendendo japonês, a gente tem que desapegar um pouco disso. Tem que acostumar que não é tudo junto, tá? Como é que você escreve em japonês usando teclado? Você tem um teclado especial? Eu instalei teclado japonês aqui no Windows. Aí eu consigo trocar aqui embaixo. Mas aí no teu teclado, você tem os símbolos todos ou é correspondente? Não, não, eu digito como se fosse em português. É que eu já sei que o K, eu já sei que o hiragana que eu quero que saia, né? Então eu só digito K e ele sai. Opa, e ele sai K. Que legal. Entendeu? Eu digitei K, aí quando eu digitar o A, ele troca pro hiragana. Que da hora. Eu escrevo como se fosse em português. Na verdade, eu escrevo como se fosse. Tem uma. Em japonês existe isso aqui também, que a gente chama de romaji. Romaji é letra romana. Então, as pessoas que estão aprendendo japonês, quem veio dos Estados Unidos, da França, quem veio aqui do Brasil, América Latina, e tal, e usa esse alfabeto aqui, dá para você escrever o som, fazer a correlação dos sons japoneses com o nosso alfabeto romano. Então, é por isso que eu sei que dá para escrever K e sai isso aqui.
sai esse som de K aqui, porque tem essa correlação entre eles. Caraca, muito interessante. E Romadi é o que em japonês? Letra romana. Isso Letra aqui romana. é de Roma. E isso aqui é letra. Dia, letra e Roma é Roma, né? É igual aqui em cima, o Di. Esse Di é letra. E esse Kan na verdade vem do nome do imperador chinês. Que era o imperador da. Putz, desde quando? Não sei. Mas era o imperador de uma época lá quando os chineses começaram a inventar as letras. Então eles chamam de letra de Han, que é a letra do imperador chinês daquela época. E aí os japoneses, quando eles puxaram, eles mantiveram o mesmo nome, mudou a pronúncia, acabou mudando a pronúncia para kanji em vez de hanzi, que deveria ser tipo hanzi. Seria mais ou menos assim, hanzi, que eles pronunciam em chinês. Mas porque os japoneses não conseguiam pronunciar desse jeito, acabou virando kanji, né? Mas esse Han aqui é em referência ao imperador chinês da época. E o Ji aqui é letra, que aqui também quer dizer letra. Então são as letras do Han, as letras do imperador chinês. E o Romaji é a letra romana. Aí a gente usa ela como. Tem gente que usa ela como base para aprender o katakana. Se você for ver aqui é que eu tirei agora o compartilhamento, eu vou te mandar essa tabela depois. Mas embaixo de cada um dos sons, de cada um dos símbolos aqui de hiragana e katakana, tem a representação. Porque no japonês eles têm também a mesma coisa que a gente tem aqui, que é o A, I, U, E, O. Então a gente consegue fazer a correlação aqui com A, I, U, E, O. Só que a diferença é que a sequência deles é diferente da nossa. A nossa é A, E, I, O, U, e a deles é A, I, U, E, O. Tá? Então, por exemplo, esse primeiro cara aqui. Isso tudo que você está escrevendo é hiragana, né? Isso, esses aqui são todos hiragana por enquanto. Tá. Até pela estética agora, depois que você contou a história, já dá pra... Dá pra reconhecer melhor, né? Já dá pra bater o olho e chutar, ó. Eu acho que é hiragana. Então, esse aqui é o A, esse primeiro aqui. Opa. Esse primeiro aqui é o A, esse aqui é o I, esse aqui é o U, esse aqui é o O, e esse aqui, desculpa, esse aqui é o E, e esse aqui é o O. Então a gente dá pra ir fazendo essa correlação. Eu acho que, como você falou que se a coisa for muito parecida você tem dificuldade de fazer correlação, nesse caso é completamente diferente. Então, acho que você vai conseguir associar. Provavelmente eu não vou... Decoreba pra mim não funciona. Eu tenho que... Eu funciono muito melhor por associação do que por correlação. Certo. Então, por exemplo, você contar uma história pra mim, nunca mais esqueço. Já era. Então eu comecei certo. Nunca mais vou esquecer. Agora, quando você tentar correlacionar, eu desisto. Eu nem me ligo. Isso aí que eu sei que meu cérebro vai simplesmente ignorar isso aí. Não, E eu vou misturar e vai virar uma sopa de letrinha na minha frente que eu não quero nem tentar. bom saber, porque aí eu vou tentar te explicar as coisas de uma outra forma. Quando a gente entrar nesse assunto aqui, na próxima aula, eu vou tentar te explicar de uma outra forma que você faça associação e não correlação. Melhor jeito de fazer é por associação. Boa, muito bom saber. Então, assim, na pronúncia japonesa, esse tempo da pronúncia de cada som, a gente chama de mora. Mora é o tempo de cada sílaba. É o tempo de cada pronúncia, tá? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, no português, isso aqui teriam dois tempos, kanji. No japonês, isso aqui tem três tempos, kanji. Kanji. Então, é importante a gente já começar a entender isso para a gente poder entrar em outras palavras. Por exemplo, eu vou escrever aqui konnichiwa. Konnichiwa, que é boa tarde. Konnichiwa, A gente vai bom dia, não é? Konbanwa, boa tarde, não é? Ohayo é bom dia. Konnichiwa serve como bom dia também. Eles também usam dessa forma. Não, você não está completamente errado. É que o conceito deles de dia e tarde é um pouco diferente do nosso. Eles falam Ohayo, tipo, das 5 da manhã até as 10 da manhã, mais ou menos. E 10 da manhã, mais ou menos, eles já começam a falar Konnichiwa.
Ou se você só chegou num lugar assim, com uma pessoa completamente estranha, você pode já chegar a falar e konnichiwa com ela, porque é um cumprimento, cumprimento, cumprimento formal. É um cumprimento mais formal. Então você chegou, sei lá, você foi numa loja lá comprar uma coisa, você pode chegar na pessoa e falar konnichiwa, konnichiwa. Que é tipo, é meio formal, assim, você só tá dizendo olá. É só um boa tarde formal, tá, me dá esse produto aqui, acabou. É que nem falar oi e falar olá, né? Tipo, É, oi é mais. Oi, tudo bem? E olá é um pouco mais. sim, sim, por algum motivo esquisito, o olá acabou sendo um cumprimento um pouquinho, levemente mais formal do que o oi. Então, na dúvida, konnichiwa. Konnichiwa, pode falar konnichiwa, não tem erro. Isso é uma coisa muito interessante quando a gente começa a estudar a língua. A gente começa a perceber umas coisas que você fala, cara, mas por que é assim? Não faz sentido, né? Por que oi é mais informal do que olá? Por que Não, a isso que você gente. falou, né? Deles dividirem o dia em 3 partes, né? Se a gente tem outras divisões, o japonês que divide ele em várias partes, muito mais partes do que eu tô falando. Mas eles dividem essas 3 partes um pouco diferente da nossa. Então o Konnichiwa começa a falar mais cedo do que a gente. Então por Ah, isso que às vezes a gente traduz ele como bom dia, às vezes ele como boa tarde, porque é a questão da cultura deles mesmo. Mas, por exemplo, isso aqui em português ficaria konnichiwa. Vou escrever assim só pra gente saber qual que é a pronúncia. Konnichiwa. Talvez a gente falaria até assim, konnichiwa. Konnichiwa, direto. Porque a gente não tem costume de falar dois N's juntos. Então a gente não fala konnichiwa. Porque essa separação de sílaba provavelmente ficaria aqui, né? No kon, e depois o ni, e depois chiwa. Esse ti, inclusive, ele teria esse som aqui, de ti. Porque se a gente só deixar CH, parece que a gente tá falando shi. Que a gente também tem essa questão. No japonês, sempre que vier CHI, é ti, que a gente tem que pronunciar, tá? Mas eu vou colocar aqui. Então, em português, isso aqui provavelmente ficaria assim. Konnichiwa. Mas, então a gente teria assim, esse kon, tudo junto, tudo pronunciado de uma vez só. O ni, chi, wa. Então seriam 4 sons, certo? No japonês são 5 sons. Porque a gente tem que falar ko, ni, chi, wa. Tá? Então tem esse tipo de diferencinha entre a pronúncia é que a gente tem que ir acostumando para poder não confundir. Depois, quando você ouve, você fala, será que a pessoa falou tal coisa? Aí você começa a diferenciar, fala, não, acho que não foi isso, tá? Tem uma outra palavra aqui também, o konbanwa, konbanwa, que ele é bem parecido aqui com o konnichiwa. Vou aumentar aqui. E aí ele tem 2 sons de né? Então você tem que pronunciar konbanwa, konbanwa, konbanwa. A gente tem uma outra coisa que é bem legal no português, a gente tem a tendência a nasalar, né, os sons, e a gente tem uma tendência a enfiar tônica onde não existe. Então, se você pegar uma palavra que as nossas regras de sílaba tônica são um código, né? são uma loucura. Se a gente pegar essa palavra aqui, vou colocar com 2 S para não confundir. A gente vai ter provavelmente a tendência a enfiar uma tônica em algum lugar aqui. Talvez vai ser nesse A, talvez vai ser nesse A. Talvez vai ser asa ou talvez vai ser asa. No japonês isso não acontece, tá? A gente não pode enfiar tônica nas coisas. O brasileiro tem muita tendência a inventar oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, dependendo da palavra, a gente vai, se for, por exemplo, assario. Colocar assim, assar. Ó, se eu falar isso aqui sem esforço, eu vou falar assário. Eu provavelmente vou colocar um acento aqui nesse A. Ele vai virar assário. Se alguém me falar não é isso, eu vou dar uma bugada. Eu vou falar, mas como não?
Porque a gente está acostumado, é uma regra que a gente nem sabe que existe, que a gente enfia a tônica nas palavras. E quando a gente for falar isso em japonês, a gente tem que tentar falar as coisas de maneira plena, assim, sem enfiar tônica. Então ficaria asario, asario. Assario. Esse som vai ser A aqui e esse som vai ser A aqui também. Não vai ser A e depois A. Ou então, por exemplo, se eu for falar assim, E e E. Porque isso aqui viria E sério. Isso aqui não pode ser E sério, tem que ser E sério. Tem que ser sempre E sério. Ele tem que ser. A pronúncia vai ser meio parecida, independente de onde a sílaba tiver, tá? E sério. Aí tem algumas outras coisas no japonês que a gente não tem no português, que eles têm uma coisa chamada pronúncia por tônica, pronúncia, não é pronúncia por tônica, é pitch accent, como é que é? Pronúncia por acentuação. O que é a pronúncia por acentuação? Deixa eu tentar explicar, só rapidinho para E, você. desculpa, Mas tudo bem. o cachorro resolveu se manifestar aqui. Vou tentar explicar dessa forma. É como se você começasse a pronunciar o som um pouco mais baixo, depois você aumenta ele, você aumenta a entonação, você aumenta o volume. Não necessariamente o volume, porque volume você é como se fosse estresse, né? Mas você aumenta o seu tom mesmo, sabe, na música. Que quando o tom é mais agudo, a gente fala mais fino, e o tom é mais grosso, a gente fala mais grosso. Você tem Uhum. que aumentar o tom e depois baixar o tom. Então, dependendo da palavra, você começa com o tom alto e baixa. Dependendo da palavra, você começa com ele baixo e aumenta. Baixo, alto, baixo, depende da palavra. Então, essa palavra aqui, por exemplo, ela seria Quase como se fosse uma oitava assim, uma oitava abaixo, né? isso, isso. É uma pronúncia baseada no tom mesmo. É uma coisa meio cantada. Que pra gente é péssimo. A gente não consegue fazer dessa forma. A gente já fala cantando sem precisar disso. Não, a gente fala cantando, mas a gente fala as coisas com estresse. A gente tem uma outra pronúncia chamada estresse, que é enfiar tônica na coisa. A gente estressa a palavra. Então, quando a gente for falar ator, a gente põe força no tor. Ator, cantor, compositor. E no japonês tem que falar ator, compositor, cantor. Sabe? Não tem esse estresse, mas você vai poder falar canto, Canto. cantor ou cantor. Entendeu? Mas não é cantor, não é a pé, a Isso é pé. bem do chinês, né? O chinês tem essa Essa variação, verdade, exatamente. né? O an, son, fon, sin, san, que eles são aquelas. Eles têm 6 variações de som, não é? É, é Tem bizarro. O chinês é outra ma, coisa que é difícil. ma. Então é É, isso. Você não muda de verdade a pronúncia daquilo. O ma não vira um ma, o e não vira e, o o não vira o, não vira o. Mas você fala o. Tá vendo que muda? O cantor, sem estressar. Então mas isso eu só estou explicando para você saber que existe. legal. Porque a gente vai ter que. Cada palavra tem a sua pronúncia correta e a gente vai tentando ver isso aos poucos. Tá? Eu tava na cabeça com o Ohio, quando você falou, né? Que o Ohio, acho que não tem os dois, os Os não tem a mesma frequência. Parece que o último tem um pouco mais de força, né? É que o Ohio, ele tem uma coisa. Uma outra coisa legal aqui também, já que você perguntou. O Ohio, ele tem um. Ohio. O Ohio, ele tem um prolongamento do som. Então a gente escreve. Vou escrever assim em português. Ohio. A gente fala assim, Ohio. Mas o certo seria a gente falar assim, Ohio. Ohio, Esse último yo tem que ser prolongado. Ele ocupa 2 tempos de pronúncia. Então vai ser Ohio. Ohio. Por isso que parece que o primeiro o é diferente do último. Fora que o último o aqui ele é um yo. Ele não é só o. Não é Ohio. Ele não é Ohio. Ohio. Ele é yo. Ohio. Ohio. Ohio.
Isso é uma outra peculiaridade aí da pronúncia japonesa, que tem sons que se prolongam um pouquinho. Você pode. Tem alguns, por exemplo, se você vê aqui. É, mamá, sei lá, mamá, você vai ter esse prolongamento, e esse aqui vai ser um tempo, dois tempos, três tempos. Mamá, não é mamá, mamá, né? Tem outra palavra aqui que a gente vê muito nas artes marciais. Sensei. Esse caso aqui do. Esse caso aqui do O e do U, eles têm essa peculiaridade, que o U, depois do O, vai prolongar o som do O. O I, depois do E, vai prolongar o som do E. Então, a pronúncia dessa palavra aqui em japonês seria sensei, não sensei. Cara. Sensei, Sensei. sensei. Quando a gente ouve o japonês falando, parece que isso não existe, cara. Você fala, não, ele tá falando sensei, pô. Como assim sensei? Não é sensei. Ele tá falando sensei. Mas é porque é como se ele falasse isso, sensei. O último ele pede um pouquinho de força, ele baixa um pouquinho o tom. Exatamente. Então, sensei, sensei. É por isso que parece que ele tá falando i. É um pitch que a gente não tem, né? É um pitch que a gente não tem, exatamente. Tem uma outra palavra também bem comum aqui, que é cesa. A gente tá acostumado a falar seisa, mas a pronúncia certa seria cesa, cesa. Sim. Meu, e é isso. Eu vou. De falar com o tom mais baixo e sem falar um i. Que vai Que longe. legal! Mas é isso. É divertido. Eu gosto muito de estudar japonês. Não é à toa que eu tenho tantos anos que eu tô estudando essa porra aqui. Cara, eu tô achando muito divertido, bicho. De verdade, é muito legal. Pô, que legal, que bom. Eu fico. Eu gosto de dar esse tipo de explicação logo de cara, porque é isso, é pra já jogar um contexto divertido em cima da coisa. O método de ensino japonês tradicional, ele é meio chatão. Ele começa ensinando umas coisas bem tosconas, assim, tipo. Quando eu estudei japonês, eles começam ensinando que a gente tem que fazer. Baixar a cabeça, sabe? Ah, sei. Tipo, Reverência. ok, eu entendo que é parte da cultura, mas. Mano, não é tão empolgante, não é tão divertido assim. Sim. Nossa, de verdade, eu que eu te falei, eu acho que você tem uma didática muito boa, cara, pra ensinar as coisas. Eu tô super me identificando com as tuas aulas, bicho. Ah, obrigado, pô, que legal. Tanto no Kendo quanto no japonês. Nossa, muito legal mesmo. E olha que eu sou um cara que eu sou slow learner, hein? Já aprendi umas 3 ou 4 coisas logo nessa primeira aula. Eu tô muito feliz. É, mas, porra, é assim. Eu tento ser desse jeito, cara, porque esse conhecimento eu tô condensando pra você, mas eu demorei, cara. Demorei muito pra aprender isso. Esse negócio do kanji veio da China, eles não ensinam no curso. Eu fui aprender por conta de internet, que eu pesquisei. Aí eu falei, ah, porra, é isso. Aí foi a mesma coisa que você, me deu aquele insight. Eu falei, pô, por que não me ensinou isso logo de cara? Fala isso, né? É, mano, faz muito mais sentido. Muito mais sentido. Nossa, muito mais. Tem muita coisa que eu perguntava pros meus professores também, porque eu sou pentelho, cara. Eu não entendo um negócio, eu vou lá e falo, mas por que é assim? Por que fala isso? Por que não pode falar tal coisa? Aí os professores, eles têm muito aquela coisa do, não, é assim, é a cultura, não sei o que. Eu fico revoltado com isso. Aí eu vou lá É pesquisar. assim, porque sempre foi assim, sempre será assim. É assim porque sim. Fala, mano, não, cara. Sim porque sim, porra, é o Pedrinho do Castelo Rá-Tim-Bum. Porque sim não é resposta. Aí eu fico curioso, eu vou lá pesquisar mesmo, falar, tá, vamos lá, vamos entender. E Cara, eu já que gosto de jogar divertido. Eu tô direto. muito animado com as nossas aulas, cara. Boa, que bom, que ótimo. Outras coisas que eu costumo fazer também é. Conforme a gente vai discutindo o assunto, eu vou enfiando coisa da cultura pop ali no meio. Porque aí Legal. faz essa associação. Faz associação, cara. Eu acredito muito no que você falou. Fez associação, a gente não esquece mais. Não esquece mais, cara. Então, Contar história, associar com coisas, bicho, é o melhor jeito. botar um vídeo ali, fazer uma referência. Eu não sei se você é muito do anime ou do tokusatsu, alguma coisa assim. Cara, eu tenho uma. Eu sou do RPG, na verdade, né? Minha vida é o RPG. Mas eu tenho algumas referências, poucas de anime. Você Eu acho que você joga algum RPG do Japão?
Em videogame, Cara, talvez. eu acho que os mais próximos, assim, são os de videogame, né? Sim, Então, talvez seja Final Fantasy a minha referência mais forte de sim. RPG japonês. Eu tô jogando um agora no. Agora não, né? Eu tava jogando um que chama Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, sim, ótimo. Que inclusive tem o áudio em japonês. Eu tô pensando em voltar Sim. pro começo do jogo só pra poder começar de novo em japonês agora o jogo. Meu, isso é uma coisa que eu faço muito, tá? Eu fiquei sumi da tela, né? Sumiu. Por que que eu sumi da tela? Mas eu tô te ouvindo aí. Porque a câmera resolveu ficar doida aqui. Ah, voltou. É, isso é uma coisa que eu faço bastante, tá? Que é o que eu falei pra você. Eu gosto de estudar com coisas que são mais divertidas. Então eu gosto de jogar videogame, eu boto em japonês. Eu gosto de ouvir música, eu ouço muita música em japonês, aí eu vou lá, fico ouvindo a letra. Anime também, se você assiste anime, assiste filme, eu encorajo muito a começar a ver tudo em japonês, o máximo que você puder. Mesmo que você Ah, não queira ver em português lá. outro vídeo meu tá ali em cima, ó. Ah, boa. Street Fighter! Você joga Street Fighter? Jogo. Qual que você tá jogando? Tô jogando o 5 agora. O 5? É. Boa. Eu tô jogando o 6, mas eu joguei muito o 5. Muito, eu joguei tipo, sei lá, uns 6 anos. Eu sou de uma equipe de competição aqui do Brasil, Sério? Pô, que bom. então eu jogo bastante Street Fighter. Quem que você pega? Oi? Quem que você joga? Ah, pode escolher, bicho, qualquer um. Qualquer um? Caralho. Humilhação, mano. Se quiser um desafio à altura, aí você, o Sagat, a Chun-Li, o Tá. Honda, aí Ah, eu são os jogo que de Honda eu jogo também. melhor. Porra, você falou minha língua. Meus amigos até me deram um presente, Ah, o Honda, o cara! Do Honda you no think final da you're Street like 2. this just because I have one? Final do Honda, do Street Fighter 2, hein, cara? É, me deram essa Hello Kitty aqui também, que é ela com do Honda. Caraca, você é muito fã do Honda, mano. Eu sou muito, cara, porque depois que eu peguei ele pra jogar na Street 5, eu apaixonei pelo ele, cara. Eu subi pra. Você já é, assistiu a série do Netflix lá do Sumo? já assisti. Porra, aquilo ali é identidade, cara. A gente que tá treinando Kendo, você vai ver muita correlação com aquela série lá. Ó, o Honda ficou na mão aqui, que vira e mexe, ele vai lá pra minha mesa de trabalho. Ah, muito bom, da hora. Eu tenho todos eles aqui em cima. Eu não subi o quanto eu queria com o Honda, eu fui só até Super Diamante, Super Diamond. Eu queria ter chegado no Master, mas eu não consegui, porque me falta tempo de ficar jogando, né? Ficar grindando lá. E aí eu troquei pra jogar pela 6 agora, né? Eu sei, cara. Não, pelo Street Fighter 6. Ah, sim. Mas eu Eu também já subi o tô, Honda, já eu tô subi o. grindando o Gaio agora, que eu quero subir ele até o final. Aham. E faltam poucos, na verdade, agora, assim. Tem o Ryu Ken, que eu não gosto muito de jogar com eles, mas também eu largo lá embaixo. Todo mundo joga de Ryu Ken. Sim, sim, eu gosto, mas eu peguei meio que ranço por causa disso, porque é meio. Todo mundo joga com eles e todo mundo faz a mesma coisa, cara. Criatividade É, parece que é zero. Foge dos caras. criatividade nenhuma, cara, pra jogar. E outro jogo que eu gosto muito, mas que eu parei de jogar foi o The King of Fighters. Sim, eu joguei muito também. Eu não consegui nem continuar acompanhando. Eu parei The King of Fighters lá na época da 2002, aí joguei a 14 ali, eu baixei a 15, mas eu não consegui pegar pra ficar muito bom, não. Eu parei mais ou menos isso aí, 2000, 2001 eu parei de jogar. Jogava no 97, na época do 97 eu jogava que nem um desesperado. 97 e 98 foi na época que, mano, eu larguei Street pra jogar só The King of Fighters. Caramba. Eu joguei muito, mas eu nunca fui tão bom assim em The King. Eu jogava por diversão mesmo. Street Fighter eu me Eu, dediquei muito, muito mais. eu comecei a praticar artes marciais por causa do Ryu. Sério? Pô, o Comecei Ryu a é praticar foda. artes marciais, sei lá, 12, 13 anos de idade, porque eu achava muito legal o Ryu no Street Fighter. Sim, sim. E aí, desde lá, mano, não parei mais de fazer artes marciais. Nem de Cara, jogar jogo de luta. eu acho isso muito bom, porque a gente. é, Tem sensei que não gosta, né? Tem sensei que fala, o pessoal, vem esse pessoal otaku pra cá
Ele só fica lotando dojo e não continua treinando, mas eu acho completamente errado isso. A cultura pop traz muita gente pra dentro da arte marcial. Eu acho isso ótimo. Eu Porque também. é a referência que a gente vai ter, cara. A gente assistiu Van Damme lutando lá no Campeonato Mortal, lá no. Como é que é o nome do filme? Filme de dragão branco. Do Dragão Branco. A gente assistiu Karate Kid, a gente assiste Star Wars, a gente jogou Street Fighter lá. É isso que inspira a gente, cara. E a gente vai lá e treina uma arte marcial e evolui o assunto, né? Faz gerar faz aquilo crescer como uma coisa bem maior do que só um hobby besta. Cara, muito bom, muito bom. A gente vai se dar bem, a gente vai se divertir Muito bastante com massa, ela. cara. Várias referências em comum. Muito, muito legal. É, Adorei a aula, bicho. Eu preciso que você me mande direitinho as coisas para eu fazer um acerto contigo das aulas. tá. E eu não sei como é que você prefere, se eu acerto antes o mês que vai vir, ou se eu tenho o primeiro mês de aula com vocês e acerto o mês que foi, tanto Hum, faz pra mim, tá? Então, eu prefiro que pague antes. Tá bom. Mas normalmente acontece de tipo assim, pagou 4 aulas, a gente só fez 3, aí no mês que vem a gente desconta esse valor, entendeu? Tipo, em vez do mês que vem você pagar mais 4 aulas, você paga só 3 e faz 4. Aí a gente vai fazendo essa anotação e vai se ajeitando aí. Ou a gente faz reposição de aula, tanto Tá. faz. E isso que eu ia te perguntar, provavelmente vão ter alguns dias que, por ser na hora do almoço, eu vou ter que mexer com o seu dia, mas aí eu te aviso com alguma antecedência. Não, não tem problema. Eu ainda consigo ter um pouco de flexibilidade, tá? Eu acho que eu comentei com você, eu dou aula ou começando ao meio-dia ou começando a 1 da tarde. Então tem dias que eu vou ter horário livre a meio-dia, tem dia que eu vou ter horário livre a 1. Aí você me Tá. fala e eu te falo lá, ó, esse dia aqui eu consigo a 1 hora, pode ser? Aí você fala, pode, não pode? E a gente vai se virando. Super combinado, Clauber. Adorei nosso início de trajeto aqui. Já tô animado com o meu japonês. Boa, boa, que ótimo. Que ótimo. Vai ser divertido. Gostei Legal. também, gostei bastante de conversar com você, cara. Você é uma pessoa muito interessante. Que A gente legal, tem bastante ainda papo bem pra que você bater gostou. aí. É mais legal quando a gente dá aula para com quem a gente se identifica também, né? Sim, sim, é mais divertido. E você é um cara bem desenvolto, você fala bastante. A aula vai ser divertida. Legal. Boa. Eu vou lá porque eu também tenho que parar pra comer e voltar a trabalhar aqui. Vai lá, bom apetite para você, bom finalzinho, boa semana aí, tá começando, né, pra Boa, gente. boa semana. Se você não se cuida aí do Covid, né? Se a gente não se vê até Mataraishu, até semana que vem. Raishu, Mataraishu. Mataraishu. Isso aí. O U você estende, tem aquele Shu, Mataraishu. Mataraishu. Isso, Mataraishu. Boa. Mataraishu. Aí já aprendeu mais uma. Combinado. Vai lá, Arigatou, cara. sensei. Aí. Até. É.